Episódio de hoje: um enlace para o inferno. Mas meu marido, eu não tive apoio do meu marido, ele não me deu valor. Pessoas próximas que eu não vou citar nome, que eu considerei, que eu estava lá dentro da casa ajudando e tudo, não me deram valor. Obrigado pelas palavras. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Porém, vossos olhos abrirão, e vós sereis como deuses versados no bem e no mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Guarde bem esses contextos bíblicos. Talvez você não esteja entendendo nada, mas esses dois versículos serão peças primordiais para entendermos a mente conturbada desses seres. A mitologia grega de Narciso diz que ele era filho do deus do rio Cefiso e de uma mortal. A sua beleza era tão sublime que em seu nascimento um adivinho disse que ele jamais contemplasse a sua própria imagem, pois uma maldição cairia sobre ele. Uma ninfa chamada Eco se apaixonou por ele na fase adulta, porém não foi correspondida. Com ira, ela e todas as moças desprezadas rogaram a deusa Nêmesis e uma maldição foi lançada. Se ele o visse, apaixonaria por si mesmo de forma mortal. E em uma emboscada preparada por Eco, Narciso se viu no reflexo de uma fonte e se apaixonou perdidamente por sua imagem. Há diversas versões do seu fim. Uns dizem que ele ficou se admirando até morrer. Outros dizem que ele tentou abraçar sua imagem refletida na água e se afogou. Ou que chegou a cometer suicídio por não o ter. Mas há algo que pode ser concluído. Ele se apaixonou por uma perfeição refletida a ele. Dona Silvia, a senhora vai sair assim? Assim como? Desculpa me intrometer assim na vida da senhora, mas que a senhora tá de roupa íntima. Você pensa que eu não sei? Sua estaferma. É claro que eu sei. Daqui a pouco você vai dizer que eu tô louca. É óbvio, isso é uma roupa íntima. E eu sei muito bem que as pessoas vão ficar me olhando atravessado na rua. E daí? Caraca, é maluca. Assim surgiu o termo narcisista. Aqueles que amam de forma exacerbada a sua própria imagem projetada.
E essa projeção será criada em cima de uma perfeição, a qual o narcisista cria em sua mente sem nenhum defeito ou erro. E ai daqueles que se igualar ou ofuscar o seu brilho, será digno de uma penalidade mediante a desprezo por sua arrogância ou destruição total. Ai, num dia tão lindo feito esse, eu fico imaginando como é que tá a idiota daquela Maria do Carmo nesse momento. Melhor do que eu, ela não deve estar. Ai, queria tanto ser uma mosquinha pra sair voando, 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 só pra chegar na casa dela e ficar olhando. E agorar aquela infeliz. Todos nós temos algum traço narcisista em nossa personalidade. Afinal, gostamos de apreciar e enaltecer as nossas qualidades, conquistas ou aparência física. Mas quando essa adoração pela própria imagem se torna uma obsessão ou necessidade de camuflar uma ferida oculta, esse narcisismo terá diversos graus de desordens, inclusive o mais nocivo e letal. O narcisismo que oscila de acordo com o nível de psicopatia e falta de empatia do indivíduo. O narcisismo patológico é uma desordem na personalidade que tem os mesmos fatores, assim como os dos outros transtornos mentais. Depende de fatores genéticos e hereditários, como também dos eventos ocorridos desde a infância, assim como a depressão. Mas ao contrário da depressão, que costuma afetar uma sensibilidade mais intensa e biológica, o narcisismo nocivo age na oscilação de insensibilidade, como também em algum desvio propício à falta de empatia. Como os psicopatas, mas a diferença dos dois é que o narcisista consegue entender de forma emocional suas ações, o que talvez o torna muito mais cruel, já que o psicopata é totalmente frio e calculista. O narcisista sabe muito bem que suas ações causam danos e dores emocionais, pois muitos descontam nas vítimas aquilo que os frustram. E isso será seu suprimento e alimento do ego doentio. E cada vez mais terá sede em sugar as emoções de suas vítimas.
Freud explica que há um estágio do narcisismo na formação da personalidade e construção do ego. O narcisismo é dividido em 2 etapas. A primária, que é uma fase de autoerotismo por si próprio, a qual enaltece de forma passional seu ego e imagem. E a secundária, que o indivíduo já consegue separar o que deseja e o atrai de forma externa. É justamente nesse desfecho que haverá uma ruptura, a qual começará a desordem narcisista patológica. Ver o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. É uma coisa também, a mãe chamou, não. Deixa o menino, mas ele tem que ver o que ele tá fazendo. Oi, pessoal. Lorena, não segura, não segura. Não segura. Que o menino vai pagar tudo. Solta a cadeira. Então você me solta ele. Solta. Pode soltar. Eu quero saber uma orientação educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Se você, olha, calma. A infância é essencial na condução e desenvolvimento do futuro ao longo da vida. É nesse momento da vida que modelamos os pilares da nossa personalidade e a formação do ego. E dependendo das condições biológicas, como as neurológicas, os transtornos serão projetados na identidade da criança. O narcisismo começará a desenvolver nessa fase e haverão 2 formas que manifestará na adolescência e na fase adulta. O enaltecido grandioso, que acha que tudo gira ao seu redor e todos têm que o admirar e fazer suas vontades. Esse é mais visível, pois a maioria são arrogantes e soberbos. Costumam humilhar, ridicularizar, desprezar e alguns são vingativos também. Boa parte veio de criações com excessos de mimos, falta da imposição de limites e muitos conseguiam manipular e controlar seus cuidadores. E existe também o narcisista grandioso, perverso e o oculto. Esses são muito mais letais. Eles criam um espelho distorcido em suas vítimas. E por meio dessa visão, suas vítimas serão punidas devido a uma ferida narcísica que eles carregam. Um trauma intenso. Parece coisa de louco, né? Mas é assim que eles mantêm a sua imagem grandiosa. Transferem para suas vítimas aquilo que entra em conflito com eles. Eles não aceitam que são imperfeitos e seus espelhos sempre refletem o desejo de ter aquelas qualidades preciosas que neles não existem. E na mente doentia deles, elas não podem ser superiores, pois eles são perfeitos e isso será motivo para destruir todas elas de forma voraz e calculista.
Despedida de Pedro Henrique, em 2018. Cometeu suicídio. É visível mais participações especiais nessa cena. Diversas pessoas julgam suicidas, mas não imaginam o covil narcísico que alguns viviam. Mas isso será assunto de outro episódio. Há diversas teses sobre o desenvolvimento do transtorno narcisista e diversos eventos que contribuem para a sua formação. Alguns dizem que é uma ruptura na figura materna que provoca tal ferida narcísica. Outros defendem a tese que em algum momento na formação do ego, o narcisista se viu um ser supremo. Mas, por algum evento mais profundo, essa ilusão foi quebrada e depois disso, ele camufla essa realidade. O que podemos concluir é que o narcisista não aceita sua realidade falha. E para manter essa perfeição viva, ele necessita de destruir vítimas para se sentir enaltecido com a inferioridade alheia. E isso será feito por meio de uma tortura psicológica. Ele precisa inflar seu ego doentio. Essa tática será chamada de suprimentos emocionais, para preencher o seu vazio emocional e manter a visão distorcida de sua grandiosidade. Há uma grande chance da sua ferida narcísica ser embasada no orgulho, humilhação e desprezo. Por isso que agem com tanto ódio, inveja e vingança contra as vítimas. Lembra dos 2 versículos apresentados no início do vídeo? Narcisistas se sentem um Deus. Eles são perfeitos. E ai daqueles meros mortais que ofuscarem aquilo que tem de ser deles. Esse pobre pecador deverá ser castigado por conhecer o bem e o mal, e eles, perfeitos, não conseguirem o mesmo efeito. Esse é o magnetismo que as suas vítimas exalam. Ser aquilo que eles adorariam ser ou ter. Mas o seu desvio de empatia não permite desfrutar. Então, elas precisam ser destruídas, pois se ele não sente essa plenitude por essência, ninguém inferior ao narcisista poderá sentir também. Até parece história de ficção ou delírio, né? Mas muitos estão presos nesses seres, e tudo por causa de uma manipulação na dependência emocional das vítimas. Narcisistas escolhem suas vítimas a dedos. Não são qualquer uma, mas aquelas que algo de bom e especial têm.
E eles não. No entanto, ao invés de resolver seus conflitos e concordar que são falhos como outros meros mortais, vão preferir exercer sua ira divina e castigar as criaturas inferiores por terem a ousadia de ter aquilo que eles não têm. A empatia e bondade por essência. E assim terá o seu holocausto emocional, com uma coleção de vítimas para o narcisista escolher e sugar seu suprimento. E para isso será usado o seu poder de sedução, magnetismo e máscaras que o narcisista sabe criar muito bem. Já que sua vida é toda uma mentira, baseada em ilusões. Narcisistas não escolhem qualquer vítima. Eles escolhem aquelas que alguma qualidade por essência os atraem. Pessoas soberbas, arrogantes, cafajestes, puxa-sacos e supérfluas jamais serão seus alvos.
exceto se tiverem atrapalhando seus caminhos. Elas serão removidas ou usadas para jogos narcísicos. Eles amam disputar, manipular e ridicularizar seus opositores, e ainda mostram de alguma forma que são superiores para eles. Para enlaçar suas vítimas no mundo caótico de suprimentos, vão usar toda a sedução e autocontrole emocional que eles treinam em si. No entanto, antes de aproximar das vítimas, eles as estudam e guardam o momento certo para entrarem em cena. Os narcisistas grandiosos perversos usam o charme, mentiras e uma falsa ostentação para impressionar as vítimas e criar um elo de confiança. Já os ocultos sempre prezam por vítimas mais introvertidas, e eles usam do vitimismo e problemas para se aproximar e conquistá-las. Inclusive, existem narcisistas ocultos que são depressivos e usam a patologia para manipular as vítimas e terem o controle delas. E com isso conquistarão a confiança das vítimas. É necessário esse procedimento para eles descobrirem mais a fundo os pontos fracos delas e começar o bombardeio na dependência emocional. E quando chegar o ponto crucial do enlace, a máscara irá cair e o ciclo infernal será instalado. o abismo emocional foi decretado. Agora essa vítima será sugada como um canudo de emoções. E uma tática usada por narcisistas, chamada de hoovering, manipula as vítimas por meio dos pontos fracos para manter sempre na relação tóxica. As vítimas ficarão presas em um umbral emocional e dificilmente serão libertas. Pois os narcisistas as hipnotizam por meio da autoestima delas destruídas por eles, usando vulnerabilidades emotivas. E jamais acredite na salvação, milagre de um narcisista, principalmente o seu arrependimento. Narcisistas já nasceram predestinados a destruírem vítimas. E no juízo final, muitas almas estarão na conta deles, inclusive de diversos suicidas. Próximo episódio: O Umbral do Desprezo.